Olá, estamos ao vivo, muito boa noite. Que alegria mais uma vez nos encontrarmos aqui no programa Eclésia da sua rede Século XXI. Você que nos assiste já sabe que toda segunda-feira à noite falamos sobre assuntos relacionados à doutrina da Igreja Católica. Tudo que diz respeito à doutrina, ao tempo litúrgico, às vezes curiosidades de assuntos relacionados à vida dos santos, enfim. O programa Eclésia é um programa de catequese. Estamos aqui para discutir, então, sempre assuntos relacionados à catequese, doutrina da Igreja e tudo mais. Antes de eu falar o tema de hoje, quero dar boa noite ao nosso comentarista oficial, Padre Guido Montinelli. Boa noite, Padre Guido. Boa noite, Eric. Boa noite, prezados amigos e telespectadores. Sempre à vossa disposição. Hoje um abraço especial para a Dona Sandra, o José Sadi, a Patrícia, o Cailone e a Clara Maria de Rio Claro, que estão ligados no nosso programa, e a Dona Marília e a Dona Lourdes de Passos, que não perdem nenhum dos nossos programas. Estamos aqui para ajudar a conhecer a beleza e, ao mesmo tempo, a riqueza do conteúdo da doutrina cristã. Portanto, desejo muita serenidade, muita paz no coração de cada um e que cada um de nós se sinta orgulhoso de pertencer ao reino de Deus, Jesus, que ontem veio triunfante, foi proclamado Rei do Universo no mundo inteiro, que reine sempre nos nossos corações. Muito bem, como o senhor já disse, ontem a igreja comemorou a festa de Cristo Rei. Ontem foi o último domingo do ano litúrgico, se bem que o ano litúrgico ainda não terminou, né? Ele só termina nas vésperas do próximo sábado, onde vai iniciar, então, o Advento. Então, estamos no finalzinho do tempo litúrgico, ontem foi o último domingo, a festa de Cristo Rei. Aliás, na festa de Cristo Rei, no evangelho proclamado ontem, de certa forma, indiretamente, cita o nosso tema aqui de hoje. Nós vamos falar isso durante o programa. Em que passagem, então, cita indiretamente o tema do programa de hoje? Porque o programa de hoje nós vamos falar sobre os anjos, sobre a hierarquia angelical, sobre tudo que diz respeito aos anjos, anjo da guarda, aos arcanjos, querubins, serafins. Vamos aprender, então, um pouco hoje sobre os anjos. Quero lembrar, então, que vocês, como vocês já sabem, nossos amigos telespectadores, vocês podem ligar para a gente no telefone 19 3871 9620, deixar então a sua sugestão de tema para a gente trazer aqui para a nossa conversa, a sua pergunta, dúvida, tudo mais, ou então também por e-mail no eclesia@rs21.com.br. E tem novidade hoje, ó. O Padre Guido Montinelli abriu nós abrimos aqui na Rede Século XXI para o Padre Guido Montinelli trabalhar melhor e atender nossos telespectadores, uma fanpage do Padre Guido. Mas eu não vou dizer, diz agora, diretor, o endereço, ou daqui a pouquinho? Vamos dizer daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho a gente diz, tá certo. Daqui a pouquinho a gente divulga, então, o endereço do Padre Guido Montinelli no Facebook. Você vai poder curtir a página dele e, quem sabe, também interagir diretamente com o Padre Guido, tá certo? Mas, Padre Guido, vamos trabalhar então, vamos começar a conversar sobre essa história dos anjos. Para começar a nossa conversa, então, Padre Guido, quem são os anjos, né? Faz uma explicação para a gente entender esses seres, então, quem são. Eu acho que uma das mais belas definições a respeito da identidade dos anjos nós encontramos na carta aos Hebreus, no primeiro capítulo, no versículo 14, onde o autor sagrado diz o seguinte: os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Isto é, obra-prima de Deus. Estes espíritos que estão ao seu redor com finalidades diferentes e com a alegria de um serviço, desde aquele mais nobre como também aquele, digamos assim, mais humilde, a serviço da humanidade e a serviço do universo inteiro. Os anjos coroam a presença de Deus. Interessante, Eric, você citou o Evangelho de ontem, festa de Cristo Rei. Certo. E tem duas passagens no Evangelho de ontem que dizem respeito aos anjos. Diz que quando o Senhor, no final dos tempos, vai chegar com todos os seus anjos, será nos anjos a separar as ovelhas dos cabritos, isto é, as pessoas que vão se salvar e outras que, infelizmente, vão se perder. E, a um certo ponto, quando o Deus Pai dirá
para tantas pessoas: vinde benditos no meu reino, porque estive com fome, com sede, sem roupa de passagem, doente, preso, e você quebrou o galho para a minha vida. A um certo ponto, porém, Deus dirá para os cabritos, os condenados: vão para o fogo eterno, juntamente com o diabo e os seus anjos. Por 2 vezes estão citando os anjos na página do Evangelho de ontem. Depois teremos a possibilidade de explicar o porquê destes anjos bons e dos anjos maus. Agora, Padre Guido, se os anjos são seres puramente espirituais, dá para dizer assim que a natureza deles, por ser espiritual, é superior à nossa natureza humana? Sim, é claro, porque eles não têm a matéria corporal, é puro espírito. A formação dos anjos, citada na Bíblia inúmeras vezes. Por exemplo, a Bíblia cita 9 coros dos anjos. E um destes 9 coros, o coro dos querubins, é citado na Bíblia 80 vezes, não uma vez só. Inclusive, desde as primeiras páginas da Bíblia, no livro do Êxodo, nós notamos no capítulo 25 que Deus disse para Moisés: faça 2 querubins de ouro para sustentar a arca da aliança. Olha já a imagem sagrada do anjo presente já nos primeiros capítulos da Bíblia. Olha, Padre Guido, nós vamos falar no decorrer do programa sobre esses 9 coros, né, essas 9, vamos dizer assim, categorias ou tipo de anjos e a função de cada uma dessas categorias. Mas, Padre Guido, em relação aos nomes que a tradição bíblica e a tradição católica nos ensina dos anjos, a gente ouve falar de arcanjos. Sim. Queria que o senhor começasse a explicar para a gente, então, qual que é essa diferença entre anjo e arcanjo e que nomes são esses que a gente pode tranquilamente citar? Ok. Arcanjo significa uma categoria superior de anjo que recebe diretamente da parte de Deus a tarefa de uma missão para com a humanidade. O livro do Apocalipse fala de 7 arcanjos. Certo. Mas, olhando, porém, e lendo com atenção toda a Bíblia, nós localizamos a passagem de 3 arcanjos: Miguel, Gabriel e Rafael, citados com episódios belíssimos, né? Miguel, que é encarregado por Deus para expulsar os anjos maus, e voltaremos a falar disso. Gabriel, que é enviado por Deus para Nossa Senhora, é enviado também para José, anunciando o mistério da encarnação de Jesus. E Rafael, que ocupa todo o espaço do livro de Tobias, e que é representado com um peixe nas mãos, porque ele, através do fígado do peixe, conseguiu curar a cegueira do pai de Tobias, o seu Tobit. Por isso é citado neste livro. Pena que os nossos irmãos protestantes ou crentes acabaram tirando este livro de Tobias, dizendo que não foi divinamente inspirado. É divinamente inspirado. Não devemos pegar ao pé da letra tudo que está escrito, mas ler num sentido altamente teológico. E aí nós notamos a presença e a preocupação de Deus para o bem da humanidade. É curioso também, né, Padre Guido, quando a gente comenta sobre o nome dos arcanjos, na qual a revelação divina, na qual a igreja também nos ensina, da qual o senhor bem disse, sabemos o nome de 3 deles, né, Gabriel, Rafael e Miguel, e nenhum outro nós sabemos o nome. E quando existe uma aparição, por exemplo, a gente já falou diversas vezes aqui das aparições de Nossa Senhora, quando existe uma aparição na qual a igreja vai botar confiança, vai dizer que não há problema nenhum em cultuar a Virgem Maria naquela aparição, por exemplo, como aconteceu em Fátima, né, que vocês sabem bem a história de Fátima, antes mesmo de Nossa Senhora aparecer aquelas 3 crianças, aos 3 pastorinhos lá em Fátima, um anjo se revelou a eles,
Agora, mesmo naquela ocasião, o anjo se revelou, disse a sua missão, mas não citou um outro nome. Continuou apenas os 3 nomes Miguel, Rafael e Gabriel na nossa tradição cristã, né, Padre Guido? Perfeito. Só que o anjo lá em Fátima, aparecendo às 3 crianças, disse que era o anjo do Portugal. É aí que nós entendemos exatamente a expressão citada na carta aos Colossenses, também de São Paulo, que existe uma categoria, ou um dos coros, como são chamados de anjos, chamados de principados. Isto é, anjos responsáveis dos países do mundo, anjos responsáveis de uma determinada diocese e anjos que protegem de uma maneira especial os responsáveis pelo bem-estar social de um país. Bom, nós vamos, como eu disse, falar dessas 9 categorias dos anjos. Antes ainda do senhor explicar quais são esses 9 coros, por que eles se dividem? Né? Por que tem divisão entre eles, vamos dizer assim? Tem a ver com a missão, tem a ver com o grau de santidade, de grandeza? Explica para a gente. Podemos dizer que sim, vai ter um grau de santidade e de piedade religiosa maior. Certo. Como também existem várias categorias de serviço. Há anjos que se destacam pela adoração a Deus, há anjos que se destacam cumprindo a ordem de Deus, e outros anjos que se destacam, como acabamos de dizer agora, através da categoria, o coro dos principados, dos arcanjos e dos anjos, a serviço da humanidade. Não existe um conflito, meus amigos, entre as várias categorias de anjos. Todos contemplam Deus face a face e estão plenamente realizados nesta missão de adorar a Deus e de compreender cada vez mais o amor que Deus tem para conosco. Por exemplo, a categoria dos serafins, tantas vezes citadas como os querubins, né? É bastante comum na hora da missa, momentos antes de cantar o hino, o Santo, 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 né? E o padre diz, nós todos juntos com os anjos, os arcanjos, os querubins e os serafins. Serafins são aqueles anjos, o nome deles vem da palavra seraf, em língua hebraica, que significa se consumir de amor para com Deus. Olha o grande amor que eles têm para com Deus, até o ponto de doar como a sua vida numa dedicação total para Deus. Muito bem, então a gente vai para o intervalo. No início do próximo bloco, o Padre Guido vai dizer, então, o nome de cada um, né, da categoria ou dos coros, dos 9 coros dos anjos, e explicar basicamente a missão de cada um deles. Então, daqui a pouquinho, não sai daí, depois do intervalo, o Padre Guido vai falar isso. Agora, antes da gente ir para o intervalo, eu quero agradecer aqui a nossa telespectadora, a Maria do Carmo Mota da Silva. Ela é de Mossoró, Rondônia. Ela se tornou sócia, passou a ser sócia aqui conosco da Rede Século XXI. Muito obrigado, viu, dona Maria do Carmo? Muito obrigado mesmo. Deus lhe pague pela sua atitude. E também a dona Odete Pelissari, de Conchal, no estado de São Paulo, também ficou sócia. Elas entenderam, então, a missão aqui da Rede Século XXI, na qual nós agradecemos muito mesmo, porque é você, nosso querido associado, que mantém de pé essa obra, né? São tantos e tantos programas aqui na Rede Século XXI, programas de evangelização, de espiritualidade, as nossas devoções. Diariamente aqui você acompanha a nossa novena das mãos ensanguentadas de Jesus, que é uma bonita oração, lembrando a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso programa Eclésia, que é um programa de catequese, e a gente recebe retorno do Brasil inteiro de pessoas que se beneficiam do nosso conteúdo, seja aqui da emissora, Rede Século XXI, também da revista Brasil Cristão, e é você, nosso sócio, que mantém essa obra. Então, além das nossas 2 amigas telespectadores, eu convido também os nossos outros telespectadores. Se você não é sócio, ligue para a gente. Nossas atendentes vão te orientar. Como é que faz para você ser sócio? Né? Porque um pouquinho de todo mundo sempre, a gente consegue manter essa obra no ar, tá certo? Então fica aí o convite, você aproveita o intervalo, liga pra gente, quem sabe você não fica sócio conosco ainda hoje, tá certo? Bom, lembrando então, depois do intervalo, vamos conhecer os 9 coros dos anjos e explicar cada um deles, tá certo? Não sai daí, a gente volta já já.